E aí, pessoal, vamos acordar? Vamos? Agora! Bom dia, galera! Então, gente, eu prometi que ia voltar aqui para corrigir aí uns exercícios, né, dissertativos, as famosas questões de escrever, tá? Eu vou estar encaminhando esse vídeo lá no fórum do Unimestre, tá? Juntamente com o gabarito das questões objetivas, as de assinalar, né? A gente já tinha feito aí as páginas 30 e 32, tá? Então eu vou começar aqui na página 36 da apostila laranja, tá? As duas questões que tem ali na página, na parte superior da página, tá? Então assim, gente, a primeira questão diz ali: qual dos personagens da imagem representa Menés? E por que você chega a essa conclusão, né? Então assim, gente, eu vou responder diretamente as questões, até pela limitação do vídeo para postar no YouTube depois, né? Eu considero que vocês tenham lido a apostila. Qualquer coisa, manda uma dúvida lá no Unimestre que eu respondo. Mas o Menés, ele foi um faraó muito importante no Egito Antigo, porque é esse cara aí que vai unificar os reinos do Alto e do Baixo Egito, tá? O Baixo Egito é a região do crescente do delta do Nilo, desculpa, tá? Mais próxima do Mar Mediterrâneo, e o Alto Egito mais ao sul, tá? Obviamente do Egito, tranquilo? Então, o faraó, gente, ele é uma encarnação do deus Horus, tá? Horus hoje em dia dá nome a perfume da Natura aí, que se der eu coloco na edição depois, tá? Mas no Egito Antigo o faraó vai encarnar, tá? Vai ser visto como uma encarnação aí do deus Horus, tá? E portanto, diferente, um ser especial com relação aos outros grupos da sociedade aí, tá? Então ele vai ser retratado geralmente em vasos, podia ser um quadro, tá? Essa fonte histórica aqui deixa claro como o tratamento dado ao faraó era diferenciado, né? Então vejam que ele é retratado aí muito mais alto, ele está em destaque com relação aos outros componentes aí do vaso, tá? E a sua postura aqui de dominação mesmo, né? Deixa claro aí, né, num exercício bem de historiador mesmo, de análise de fonte, tá? O porquê que ele é retratado dessa forma aí, tá? Já na questão 2, a gente tem ali: após a unificação do Alto e do Baixo Egito, tá? O poder dos faraós durou cerca de 3.000 anos. 3.000 anos. Tá? Pesquisa de que forma a localização geográfica do Egito favoreceu a estabilidade dos governos. Então, assim, gente, nem sempre é só um fator militar, um fator político que colabora, né, para o desenvolvimento de um grande império. Então, aqui a geografia também vai dar uma mão aí, tá, para o desenvolvimento do Egito. Tá? Que vai ser o quê? A gente tem aí, em volta do Egito, o deserto do Saara, o deserto da Líbia, o mar Mediterrâneo, que é aquele mar que fica entre o norte da África e o sul da Europa, que ele vai estar aí estampado aí também nesse vídeo depois, tá? E vai ter também o Mar Vermelho, tá? Que fica entre o Egito e a Península Arábica, beleza? Então, esses fatores geográficos vão ser uma espécie de cinturão de defesa aí do Egito, e isso vai dificultar bastante, tá? Para que outros povos invadissem, né? Não vai ser impossível, mas vai ser muito difícil, tá? Não esqueçam. Já indo para a página seguinte aqui, página 37, a gente tem lá na questão A, né, para vocês responderem se as civilizações estudadas, né, no caso do Crescente Fértil, elas eram teocracias, né? Então, gente, teocracia é basicamente governo de Deus, né? Então, se, por exemplo, eu inventasse aí, fosse presidente de um país aí, por exemplo, a Frangolândia, né? Se eu criasse algum aqui, seria basicamente isso, e eu governasse, né? Dizendo que eu sou um Deus, que eu sou representante de Deus, ou que eu governasse com base em leis religiosas, né? Então isso seria uma teocracia, porque a minha forma de governo ela se desenvolve, né? Com base em questões religiosas. Se um governo tem religião misturado, é teocracia. O nosso, por exemplo, nossa forma de governo hoje aqui no Brasil é a república, né? Então, em teoria, a gente não mistura as duas coisas, né, para pensar coisas na sociedade. Então, por exemplo, eu não vou fazer algo, um presidente, né, algo para beneficiar os cristãos e perseguir os evangélicos e vice-versa, né? Então, porque o Estado, nossa forma de governo, ela não se desenvolve, ela não se aplica, né, no dia a dia com base em questões religiosas, pelo menos teoricamente, né? Então, a resposta é essa. Sim, são teocracias porque a sua forma de governo, né, em geral no Crescente Fértil, vão misturar política e religião, tá? Não esquece. Já na letra B ali, a gente tem aí uma palavra bem complicadinha de falar, né? Antroposomorfista, tá? E a pergunta ali é se
a qual característica da religiosidade egípcia essa palavra faz referência? Pessoal, aquilo que é antroposomórfico, tá? É aquilo que junta elementos humanos e animais. Tá? Então, se vocês derem uma olhada nos deuses egípcios, vocês vão ver que, em geral, eles têm até um corpo humano, ou traços, né? Do corpo humano, né? Do pescoço para baixo, e geralmente a cabeça de animal, né? Isso é muito característico mesmo, né? Desculpa aí que eu tomei o cafezinho agora aqui e tal, aquele pãozinho gostoso, né? Daqui a pouco eu nem tô cabendo no vídeo mais. Então, esse formato desse deus aí, tá? Vai ser muito comum, tá? No Egito Antigo, tá? Então, se aplica assim, e a característica é essa. Os deuses egípcios, eles são representados, né? Juntando formas humanas e formas de animais, tá? Não esqueça. Vou dar uma corridinha aqui. Vamos lá para a página 40, tá? Vendo, pessoal, que eu tô sendo mais rápido aqui agora para poder fazer um vídeo mais compacto e me ajudar a postar depois no YouTube, tá? Que quando fica muito grande, tem que cortar e aí isso já pega uma limitação muito grande minha. A questão 2, gente, a 1 eu vou corrigir, já mandar por escrito ali no Unimestre. A questão 2, ela vai falar, ela pede para que vocês justifiquem a diferença utilizando seus conhecimentos sobre a religiosidade desses dois povos. A diferença no tratamento dos mortos, né? Então, o povo egípcio, ele vai acreditar no mundo pós a morte, tá? Então, o indivíduo, né? Aquele que tem posse, ele morre, então ele é mumificado e ele é colocado no sarcófago lá junto com seus bens. Tá? Isso por quê? Porque os egípcios acreditavam no tribunal de Osíris, que é o tribunal dos mortos aí. Aí imagina que vocês são egípcios na antiguidade, morreram, foram mumificados, juntamente com suas posses, tá? E aí vocês vão para o tribunal de Osíris e o coração de vocês, isso os egípcios acreditavam, né? Que ele era pesado com uma pena de Maat, tá? A deusa da verdade. Se o coração pesasse mais, tá? Então a alma desse indivíduo aí não ia ter como voltar para o corpo mumificado, tá? Isso para eles era muito ruim. Os mesopotâmicos não acreditavam, tá, nessa questão do mundo pós-morte. Eles depositavam em urnas funerárias os restos mortais, enterravam, tá? E eles acreditavam, tá, que eles fossem viver de forma invisível no mundo dos humanos mesmo, tá? Então, essa visão da morte e o trato dado ao morto é muito diferente, tá? No Egito Antigo e na Mesopotâmia. Beleza? Na questão 3, vocês têm que estabelecer uma relação entre o processo de mumificação e o desenvolvimento da medicina no Egito Antigo. Pô, galera, eles tinham que estudar muito a decomposição do corpo, né? Enfim, quando um corpo morre, né, ele entra em decomposição. Então, o que esses egípcios vão fazer? Eles vão estudar esse processo de decomposição do corpo para tentar retardar o mais tempo possível, né? Para que esse corpo esteja intacto quando o indivíduo for absolvido, né? Provavelmente no tribunal de Osíris e a alma puder voltar ao corpo, tá? Ao corpo material mesmo. Tranquilo? Então, muitas pesquisas foram feitas já na antiguidade, muitos experimentos para que o corpo pudesse ser mumificado da melhor forma possível, tá? Vou olhar aqui o tempinho do vídeo. E a questão 4, pessoal, para vocês explicarem a frase de um historiador grego chamado Heródoto. Tá? Ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Ele está querendo dizer que o Egito, essa civilização aí, tá? Que é muito conhecida de nós, ela seria impossível, ela não teria existido, tá? Sem a presença do Rio Nilo, tá? Que dos fatores geográficos daquela região, na visão do Heródoto, foi o mais importante, tá? Para o desenvolvimento da civilização egípcia.